Valeu, galerinha. Vou botar de fundo do celular. Concorde. O famoso concorde. Ô, galerinha, olha só. Lá na página 10, para nos despedir da Física E, do volume 6, eu vou fazer um exercício. Sabe que eu gosto de emoções fortes, né? Eu sempre faço como minha mãe mandou ali, seleciona. Só para tu saber, eu selecionei a 53 da página 111 para os nossos amigos. E deu merda. Ah não, essa que eu vou fazer para ti. Para eles eu selecionei, foi uma que eu olhei, essa vai ser bem idiota, e me arrumei todo, cara. Deu trabalho, não. Deixa eu ver só para tu poder tentar ela depois e olhar o gabarito ou o vídeo e se divertir. Foi o vídeo da mastigação, eu quebrei mais um apagador lá. A menina ficou tão ofendida, cara, que ela saiu da sala. Eu tava ali, tava no final da aula, bateu o sinal. E eu queria terminar um detalhezinho. Aí a galera anunciou que era a minha própria aula. E eu, show de bola, eu não ferro com o próximo cara, entendeu? Eu ferro comigo mesmo. A física C ferrando a física E, não tem problema. Aí eu fui continuar um pouquinho. Aí a menina estava falando alguma coisa do lado que a voz dela ficou atrapalhando a minha. Eu tentei vencer no poder vocal. E ela continuou e aí eu deu aquelas 5 me nervosa, eu fui lá e estraçalhei mais um apagador. Tá acontecendo na tua frente, né? Hã? Aquela que tava acontecendo na tua frente. Não, foi outra, foi outra. Esse eu não vi ainda. Esse é tão legal esse vídeo, eu nunca vi. E aí a menina... Mas a galera se divertiu, foi uma coisa legal, assim, não foi que outra vez que eu foi mais grosseiro, foi mais light, foi controlada a quebra. Aí a galera, ficou aquele silêncio, né? Aí eu peguei o que sobrou do apagador, continuei, e aí a menina, eu vou sair da tua sala porque eu tô aula, professor. Eu falei, fica à vontade. Aí ela saiu. Eu, pô, que mal, cara, a galera até curtiu, foi um clima gostoso. Claro, é sem edição, não se esqueça. Se quiser processar, pega sem edição depois. Sem cortes. Até porque eu não tenho tempo, né, cara? Imagina, como é que eu vou ver minha aula pra poder cortar outra coisa? Só tô dormir. E mesmo assim não valia tempo. Ô, pessoal, eu fiz a 45 pros nossos amigos e vou fazer pra vocês a 53, que é mais completa ainda. Só que aquela, eu expliquei pra eles na 45, eles ficaram muito chateados com a dificuldade da questão. Eu falei pra eles que às vezes o vestibular dá uma dica no formulário. E como a gente não copia todos os formulários das questões, às vezes copiando só a questão, falta algum ferramental que estaria no formulário que facilitaria a vida. Só para tu não achar que obrigatoriamente a questão tem que ser daquele jeito. Às vezes tem uma dica no formulário que tu economiza tempo. Mas vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui é da nossa região, é o DESC. Página 111, exercício 53. Um elétron com energia cinética igual a 1,8 2 vezes 10 na menos 16 joules executa um movimento circular num plano perpendicular a um campo magnético. Então vamos supor que tem um campo magnético entrando no plano do quadro, penetrando no plano do quadro, esse elétron estaria girando em círculo preso, tudo uniforme, com certeza. Aqui, certo? O elétron estaria ali, deixa eu ver para onde o elétron estaria girando então. Aonde que ele Campo magnético. Se a velocidade é para lá, a força seria assim, para uma partícula positiva. Então, para o elétron, teria que ser aqui. O elétron teria que girar. Se aqui está o elétron, né, a velocidade dele naquele momento estaria assim. Beleza? Seria a regra da mão esquerda, tudo bem para vocês? Essa é a força. Beleza? Então, o elétronzinho está aqui, ó, girando dentro desse campo magnético. É a regra da mão direita para a partícula positiva. Aí para a partícula negativa tu pode usar da mão esquerda porque as forças vão para os opostos. Ou pensar que a força sai nas costas da mão. Também funcionaria. Certo? Então o elétron está sendo empurrado para a direita à medida que tenta avançar. Fazendo a curva. É isso aí. Ele fala que o raio da órbita é 25 centímetros. Essa distância aqui, daqui até aqui, 25 centímetros. Ele diz que a massa do elétron é 9,1 vezes 10 na menos 31 quilogramas. E diz também que a carga do elétron é menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. E sai fazendo um monte de pergunta legal. Primeira pergunta, o módulo da velocidade do elétron. Se ele me deu a energia cinética e me deu a massa,
Basta lembrar de outra física onde vocês aprendem que energia cinética é mv². O valor da energia cinética ele falou, 1,82 vezes 10 na menos 16. A massa do elétron ele disse, 9,1 vezes 10 na menos 31. Vai dar para isolar e calcular a velocidade? Sim. 2 que multiplica 1,82 vezes 10 na menos 16 sobre 9,1 vezes 10 na menos 31 é igual a V². Obrigado. Ah, não. 16. É 16 ou 19? Não sei. 16. Não fizemos nada demais, né, galera? Botamos a massa do cara que ele forneceu e a energia cinética. O que é chato? É a potência de 10. A potência de 10 nos deixa inseguro, né? Até o cara um dia, não, potência de 10 já tá tranquilo. É isso, fica um pouco nervoso às vezes. Tu deixa eu fazer assim, ó, 18 vezes 10 na menos 17, porque aí esse dividido por esse dá 2 é o dobro, tá vendo? E 2 vezes 2? 4. 10 na menos 31 passa pra cima, 10 na 31. 10 na 31 com 10 na menos 17? Vai dar 14 com 17, 31, né? Beleza? Raiz de 4, raiz de 10 na 14, 10 na 7, tudo bem? Metros por segundo. Porque quando a gente extrai a raiz quadrada de uma potência, é só dividir a potência por 2. Certo? Como o expoente era 14, dividido por 2, 7. Tranquilo, galera? Houve essa passagem, tu vê, na questão dos nossos amigos. Só que ele não te pedia calcule a velocidade do elétron. Ele deixava isso nas entrelinhas para o cara fazer por conta própria. Então a questão ficou realmente mais apimentada. Eles ficaram meio chateados quando eu finalizei o volume 6. Eu não queria terminar o volume 6 com esse climão, saca? Mas desalinhou os astros, tu vê. Além de eu ter destruído um apagador, a questão que eu selecionei foi uma merda. Vocês querem que eu quebre um apagador vocês também? A conta de apagador, cara, não sei quantos eu já paguei, cara. Tem no meu contra-cheque vem lá desses contos, o número de apagadores. Não. Hoje eu estou especialmente idiota. Ô pessoal, a letra B fala o seguinte, ó, o módulo do campo magnético. Se esse elétron faz curva, qual é que era a técnica mágica para achar o raio da curva? Tem a ver com o Habib, muito bem. Habib me vê um guile, muito bem. Tu vê, ó, o ninja é o cara lembrar que quando um elétron, uma partícula carregada, está imersa em campo magnético, ela sofre a ação da força eletromagnética. Essa força é perpendicular, quando o elétron é perpendicular, a carga é perpendicular, essa força é a força centrípeta. Então o certo é o cara lembrar, força centrípeta é igual a força eletromagnética. mv² sobre R. Claro, eu vou confessar para vocês que no dia do vestibular, o que vale a pena é o cara cantar mesmo. Habib, mi, ve, bi. Não dá para errar. Só que nem sempre aplicar a fórmula é fácil. Na questão que eu fiz para os colegas, era Habib, a galera toda era Habib, mi. Colocamos a fórmula, mas não tinha velocidade. Aí teve toda essa parte anterior para achar a velocidade e a galera ficou chateada. Certo? Fala, meu querido. Probleminha pequeno com a matemática básica ali, ó. O 10 na menos 17 com o 10 na menos 31 não era para ficar negativo? É que mantém a base e subtrai os expoentes, concordas? Uhum. E aquele menos com menos é que ferra a gente, ó. Aí ficaria 10 na menos 17 mais 31. Por isso que eu não gosto dessa regra, porque eu esquecia direto isso. Eu comecei a fazer assim, ó. 10 na menos 31 vai para cima, 10 na mais 31. E aí eu penso em 10 na mais 31 com 10 na menos 17. Eu comecei a fazer essa técnica de jogar para cima antes de fazer a conta. Pode passar para cima. Desde que troca o sinal do expoente. Existe uma propriedade da exponenciação que diz o seguinte, amigo, ó, A elevado a N é o mesmo que 1 sobre A na menos N, e vice-versa. Aí ele fica sobre 1, né? Claro. Ali, exatamente, ficaria sobre 1, então, muito bom. Tá? Não, eu que agradeço, tá? Pode ser que não era só a tua dúvida. Certo? A colega mostrou uma duvidazinha, eu né, respondi rapidamente, mas tem muitos colegas que não têm a mesma tranquilidade de vocês de fazer a pergunta na sala de aula. Ainda mais com um doente dando aula, um comedor de apagador. Certo? Então, ó, R é igual. Qual é, aliás, ele deu um raio, né? Deu 25 centímetros. Cuidado com a unidade. 25 metros. Obrigado, amigo. 0,25 é igual. Massa do elétron, ele falou.
9,1 vezes 10 na menos 31. Velocidade da partícula calculamos na letra A. 2 vezes 10. A massa do elétron, né? Isso, quilograma. Para não esquecer, MKS é o sistema internacional, né? Metro, quilograma e segundo, as abreviações. Carga da partícula, como é um elétron, 1,6 vezes 10 na menos 19. Dá para calcular o campo magnético, então? Por que não vai negativo, professor? Ótima pergunta. Por que o negativo não importa ali, galerinha? Porque é um elétron e é negativo. Na verdade, ó, Não pode ser negativo. quando se a gente fosse deduzir o Habib me ver o Kib, aqui viria um módulo, né? Concordam? Então a fórmula, porque o negativo só vai indicar para onde a força atua. Não vai interferir no sinal do R, por exemplo, o raio, vai ser uma distância, né? Ou seja, não importa os sinais desse cara, eu vou achar o módulo do raio. Certo? Mas boa pergunta. Vou isolar o B, vê se vocês aceitam a minha forma de isolar, dá uma olhada. Imagina como é um kibe agora. A fome tá grande, meu querido, nem fala isso. Tudo bem pra vocês? Na prática eu troquei esse e esse de posição, né? Tu vê, cara, o cara pode manjar de física, mas se a matemática básica não estiver relativamente bem, a coisa se complica. 2 vezes 9,1, 18,2. 10 na menos 31 com 10 na 7, 10 na menos 4, 5, 6, 7, né? Beleza? E de multiplicar por 0,25 é o mesmo que dividir por 4. Eu vou escrever isso aqui como 16 na menos 20, tudo bem? 10 na menos 20. Aí 16 dividido para 4, 4 vezes 10 na menos 20. Dividir por 4 é uma delícia, é dividir 2 vezes por 2. 9,1, 4,55. 4,55, e quanto é que é 10 na menos 20 dividido por 10 na menos... Desculpa, 10 na menos 24 dividido por 10 na menos 20. 10 vezes 4. Isso, eu passo mentalmente 10 na menos 20 para cima como 10 na 20, 10 na menos 4 com 10 na 20. Ô professor, mas quando ele passa pra cima ele não vai estar multiplicando daí? Repete. Quando ele vai pra cima ele não vai estar multiplicando? Pode pensar assim, ó, 2 vezes 10 na 3 e 2 vezes 10 na 5. Quando eu vou transformar esse cara como 2 na menos 5 sobre 1, ele passa multiplicando. Só que multiplicação de potências mantém a base e soma os expoentes. Então, daria a soma do menos 20. Aí é que tá, só que ele tá embaixo. Quando eu passo ele para cima, isso, eu troco o sinal, eu aplico aquela propriedade ó, de trocar o sinal para 10 na 20. 10 na menos 20 passou para 10 na 20. Sacou? Porque se eu aplico a regra, fica o menos menos. E eu sempre fui campeão de errar no menos menos. Por isso eu brinco com a galera, olha, menos menos tira o emprego de muita gente, sempre falo isso. Porque na verdade, muita gente acaba errando na matemática, se achando ruim na matemática por causa de uma bobeirinha. Certo? Então não é de ser ruim, é tá ligado ali, é distração. Menos com menos? Menos 24 mais 20, fica devendo 4, né? Qual é a unidade de campo magnético? Duvido. Pô, tem gente que lembra, hein? Tesla. 4,55 vezes 10 menos 4. Pô, a primeira já deu um trabalhinho, energia cinética, não é a nossa matéria, mas revisamos. Foda porque o cara vai fazer isso aí e não tem as fórmulas, né, professor? Pois é, o Habib me viu que não teria. Teria a força eletromagnética e força centrípeta. Fazendo a apostila assim, não tem aquela lei da velocidade. Cara, agora deixa eu ver uma coisa. Quem é que tem um gabarito da UFSC à mão, uma formulário da UFSC à mão para exercitar? Tá na hora então, ó. Essa dica que o colega falou pode ser eliminada com isso, né? Baixa a última prova da UFSC e imprime a folha do formulário. Vai fazer exercício de física, já está com o formulário da UFSC na mão. Precisou de uma fórmula, fica procurando nele. Isso é muito importante, cara. Essa dica é muito importante. Nos simulados, eu já tenho pedido para o cara colocar o formulário da UFSC. E o ideal é que na prova já viesse o formulário da UFSC. O problema é que a coisa é mercadológica. Tu imagina quantas impressões a mais ao longo de um ano se toda a prova vem no formulário. Sacou? Aí eles vão lá e... Mas no simulado, como é a parte, né? A gente calcula o valor do simulado à parte. Então vai ter. No simulado, teoricamente, eu pedi pelo menos. Eles entregam na sala, deixam os links, cai, depois no final recolhem na próxima prova. Eles têm feito isso com a química? Pô, a gente podia fazer isso na física também, por que não? Vou dar essa dica pra eles. Vou usar, né? Se a química pode, só que o cara é forte. Não tem essa não. Vamos dar uma porrada já na próxima aula. Obrigado. Sim.
Não. As alterações que o formulário sofre de um ano para o outro são sutis. Sai uma formulazinha, entra outra que vai ser usada, ou a matéria fala sobre isso. Não se esqueçam, tá, gente? No vestibular da UFSC é muito raro a gente precisar do formulário, na física pelo menos. A gente usa uma ou duas fórmulas das 50 e poucas que eles fornecerão. Por que, professor? Muitas fórmulas estão ali para o cara olhar para a fórmula e pensar. Por exemplo, ao aumentar a massa de uma partícula carregada imersa em campo magnético e mantendo o resto constante, o que acontece com o raio da curva? Aumenta. Esse número aumenta, esse número aumenta. Triplicando o valor do campo magnético, o que acontece com o raio? Diminui 3 vezes, não está ao quadrado essa, né? Beleza? Então tu vê, às vezes a fórmula é para responder uma questão teórica, não é para fazer um cálculo. Não te empolga não, que não está nem no começo ainda. Letra C. O módulo da força responsável pelo movimento do elétron. A força é do tipo eletromagnética. Então é só jogar na fórmula da força eletromagnética. O campo magnético veio da letra anterior. Módulo da carga do elétron, 1.6 vezes 10 na menos 19. Velocidade do elétron veio na letra A. Imagina, meu querido, que ele não te pede a letra A e a letra B, só pede a letra C. Ou o cara sozinho vai ter que concluir, eu tenho que achar a velocidade através da energia cinética. Eu tenho que achar o campo magnético através do Rabin Euclides. Pelo amor de Deus, observe que às vezes uma pergunta é na verdade uma ferramenta para tu continuar na questão. É só multiplicar, né, galera? 2 vezes 16, 32, 455 vezes 10 vai 1, 11 vai 1, 8, 9, 15 foi 1, 16 foi 1, 12, 13. 5, 6, 5, 1. Obrigado, amigo. Cuidado com as vírgulas, eu escutei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deixa eu ver se faz sentido. 2 vezes 1.6, 3 vezes 4, 12. Se eu errei por pouco. 14.565. E as potências? Menos 23. Aqui, né? 16. Obrigado, amigo. Deixa eu ver. 10 na menos 20. Ou assim, ó. 10 na menos 12. 10 na menos 16. Foi isso, amigo? Obrigado. Tá em notação científica? Não. É 1.456 vezes 10 dá? menos 17. Se esse diminuiu, esse tem que aumentar, na menos 15. Perigoso pra caramba isso aí. Imagina tu errar isso, cara. Meu Deus, é de chorar mesmo. E para finalizar, tem o item D. Vai dizer que não é uma questão top essa, hein? Trabalhou tudo que a gente viu nessa área. A frequência e o período do movimento do maldito elétron. A frequência e o período. Tu vê, cara, nessa hora, tu não tem que pensar que é uma questão de eletromagnetismo. É uma questão de movimento circular uniforme. Lembra que quando um objeto faz curva, velocidade é distância sobre tempo. Qual é a distância de uma curva? 2πr. E qual é o tempo que demora para dar uma volta? Período. Nós já não temos a velocidade e o raio? Sim. É só substituir e achar o tesão. Sobre o cálculo lá, quando a vírgula vai para a direita, o expoente da potência aumenta? Quando a vírgula vai para a direita, esse número aumentou. Esse número tem que diminuir. Só que 10 na menos 17, né? É que é diminuir, né? Concorda comigo? Ou seja, ó, vezes 10 na menos 17. Se esse número aumentou 10 vezes, esse tem que diminuir 10 vezes para o produto continuar dando igual. Tudo bem? Isso era uma coisa, cara, que me deixou com pânico, assim, no começo ali. Eu ficava 1 minuto ali travado. Por onde é que foi a vírgula? Aí um dia alguém me falou isso. Otávio, é um produto. Se o produto tem que continuar dando igual, se um número aumenta, o outro diminui. O problema é que quando tu aumenta um número negativo, digamos assim, módulo, né? Tu acaba reduzindo, cara. Isso dá uma travada na cabeça quando expoente negativo. Parabéns pela tua pergunta. Pensa com carinho nisso que vale a pena. Galerinha, velocidade do elétron, letra A. 2 vezes 10 na menos 7. 2 vezes 10 na 7, né? Raio da curva. 25. 0,25. Período igual. Tudo bem, eu já troquei o V e o T de lugar, né, galera? Certo? 2 dividido por 2, zerou. Vai ficar 0,25 pi vezes 10 na menos 7.
Claro, se o cara quiser colocar no lugar do pi 13 ou 14, tudo bem. Como é que acha a frequência? É 1 sobre isso. É 1 sobre o período. Sei que é 10 a 7. 1 sobre, aliás, vai dar 4 sobre pi vezes 10 na 7. 4 sobre pi vezes 10 na 7. Quanto é que tu colocaria no pi, gente? 3,14. Estaria mais que o suficiente. Muito mais que o suficiente. Cara, tu viu que é uma questão discursiva da UDESC, cara? Tudo discursiva, tinha que mostrar os cálculos. Top a questão escolhida, então. Muito bom. Declaro... Declaro encerrado! Que venha mais um! Calma que vai continuar igual. Só um pouquinho, só um pouquinho. Usar essa minha voz de tenor. Não é nem tenor, é baixo, né? Cara, a voz é tão grave que é baixa.